Reiniciando o nosso enfoque regional, recebendo com muita alegria, no nosso telejornal, hoje o Demetrios Ferraciu. Demetrios que assumiu recentemente a direção técnica do Bauru Pascoaloto e é o nosso convidado para falar um pouquinho da sua vida, da sua experiência profissional, daquilo que ele representou para a história do basquete desta região, deste estado e deste país, inclusive como ex-jogador da seleção brasileira. E agora, com a incumbência de treinar o time de basquete do Bauru Pascoaloto. Demetrios, seja bem-vindo à TV Prevê. Teremos a oportunidade, para quem não te conhece ainda, de saber um pouquinho da sua história, da sua vida profissional, do seu início, da sua carreira, enfim, tudo aquilo que você representa para esta modalidade esportiva. Seja bem-vindo pela primeira vez aos estúdios da TV Prevê, uma vez que você já muitas e muitas vezes foi entrevistado por mim e por essa televisão ao longo da sua carreira vitoriosa. Muito obrigado pela presença. Eu que agradeço o espaço da gente poder falar um pouco de basquete e poder trocar, né, ideias e conhecimentos com uma pessoa tão conhecida profundamente pelo basquete, né, que o basquete... a gente conversando aqui fora e você falando toda a sua experiência e seu envolvimento com basquete, é muito bom a gente saber que pessoas ainda gostam do basquete igual você. Bom, eu tive um relacionamento muito grande com o basquete e eu não diria nos primórdios, até porque também não sou tão velho assim. Mas tive o privilégio de ter a convivência, por exemplo, de uma pessoa que eu gostava muito, sabe, Demetrios? Você o conheceu, pela história que ele representou. Eu acho que o basquete deste país teve duas fases, antes e depois do Zé Cláudio dos Reis. Com certeza, o Zé Cláudio foi um expoente e era meu amigo pessoal, até porque pela proximidade que tinha profissional com ele, era administrador do Continental Parque Clube, e pela sua influência. Conheceu o Zé Cláudio? Teve? Conheci. Joguei muito contra a equipe dele, né, o Continental, ali na região de Osasco. E ele sempre, nas seleções também, ele sempre estava presente com a gente, viajando. Ele era o chefe de delegação, diretor acho que ele foi diretor da CBB também. Então, assim, era um ícone na parte diretiva. Os diretores, ele era muito bem representado. Então, ele era um diretor que hoje o basquete sente falta. Ele era respeitado, né, no exterior, ele era uma voz forte no basquete fora do Brasil, né? Muito. Aqui na América do Sul, a nível mundial, ele sempre, quando ele falava, todo mundo respeitava, os dirigentes respeitavam, então ele tinha uma voz ativa, uma voz muito forte dentro como é que se fala? Dentro da política, né, do basquete mundial. Então, a gente sente falta porque isso... Ele com unhas e dentes, né, ele representava o Brasil e tinha muito orgulho de ser brasileiro. Então isso aí a gente sente muita falta dele hoje. E quem gostava muito dele, quem o puxou para o basquete foi o seu Oswaldo Gavilia, meu grande amigo, saudoso amigo Oswaldo Gavilia, foi presidente da CBF, da Federação Paulista de Basquete, e tinha uma ascensão grande com o basquete paulista na própria CBB. Verdade. Conheceu o seu Oswaldo também? Conheci o seu Oswaldo também. Nossa, ele também era um diretor importante, estruturou o basquete na Federação Paulista, quer dizer, tinha muitas categorias de base, então a gente fica saudoso, né, em falar e poder mencionar o nome dessas pessoas. Você não é tão velho assim, qual a sua idade, Demetrios? Pode falar mesmo? Eu, 42. Tá jovem, né? Tá jovem. Tô jovem. Mas, Demetrios, tem muita gente que acha que você é lençoense, tem gente até que acha que você é de Bauru. Todo mundo sabe que você começou a sua vida, teve os seus primeiros passos no basquete aqui na região. Conta um pouquinho dela. Eu, na verdade, eu sou paulistano, né? Nasci em São Paulo e com 7 anos vim morar em Lençóis Paulista, que meu pai veio trabalhar numa empresa de lençóis. Mas eu vinha todo dia para Bauru, porque foi em Bauru que eu iniciei a minha carreira como esportiva, como atleta, né? No Luso de Bauru, com 7, 8 anos, fui fazer um teste nas escolinhas, passei. Aí o Caetano, que foi meu técnico, meu primeiro técnico aí no Luso. Então, assim, iniciei a minha carreira de basquete, foi no Luso de Bauru. Então, acho que por isso que muita gente confunde, acha que eu sou lençoense ou bauruense, mas na verdade eu sou paulistano.
mas como você inicia sua carreira praticamente numa cidade igual Bauru, então praticamente também me considero com muito carisma aqui com a cidade de Bauru. Por isso que tem muita gente que fala, não, ele é lençoense, não, ele é bauruense, então não importa, né? O que importa é que você, claro, deve ter um sentimento grande por essas duas cidades e por aquilo que elas representaram na sua vida. Exatamente, esse carisma que a gente tem aqui com as pessoas, de falarem, que conviveu comigo naquela época que eu iniciei o basquete. E Lençóis também, gostava muito de Lençóis, tive uma amizade, uma infância muito gostosa lá. Então eu acho que o mais importante é isso, é o carinho que a gente tem pela cidade, o respeito que a gente tem pela cidade, porque isso fica pro resto da vida, né? Quando eu iniciei, quer dizer... Quem foram os companheiros seus no início da carreira que tiveram continuidade na modalidade? O Hudson, que hoje é meu assistente técnico, nós jogamos junto em São Paulo, no Corinthians, e em seleção brasileira também. Aqui em Bauru eu joguei com o Vitor Jacob, o Vitinho, né, o Theo, o Maurício. Então, assim, o Biro, que hoje também faz parte do corpo técnico do Bauru Pascoaloto. Então, assim... São lembranças memoráveis. Hoje a gente senta, conversa e a gente fica dando risada de tudo aquilo que a gente passou junto, né? E a amizade que você forma. Eu acho que isso o esporte, ele dá essa chance para você criar e ter novas amizades que ficam pro resto da vida. Bom, Demetrios, depois do seu início aqui em Bauru, como é que foi a sua carreira? Aí com 14 anos eu fui pro Corinthians em São Paulo. Fiquei dos 14 até os 17 lá. E aí fui para Franca, tive uma proposta de Franca, e Franca era o celeiro do basquete nacional, né? E eu imaginava que quem fosse para Franca, ou você vai para virar jogador, né? É um teste, né? Então eu fui para lá, e Franca com 18 anos de idade, já comecei a treinar com adulto, então aí foi onde a minha carreira engrenou mesmo, né? Com o Hélio Rubens como técnico, lançando jovens jogadores, né? Você chegou a jogar com Guerrinha, não? Joguei com Guerrinha. Quando eu fui para Franca, eu joguei com Guerrinha. Joguei um sul-americano onde nós somos campeões sul-americanos. Depois joguei mais um campeonato brasileiro, um campeonato paulista. Jogamos juntos, sim, nesse meu início de carreira. E ele já era um jogador a nível de seleção. Quanto tempo você ficou em Franca? Fiquei 9 anos em Franca. 9 anos. Foram 9 anos. Acabou casando lá com... Você falou que a sua mulher é de Franca? Minha esposa é de Franca, mas eu não casei nessa época, né? Eu esperei um pouquinho. Depois de Franca fui para o Vasco da Gama, onde também nós tivemos um time muito forte lá, fomos vice-campeões mundiais. Perdemos para o Santo Antônio Spurs na final, no McDonald's Open, um torneio, um extinto torneio. E aí depois eu fui para o Minas também, joguei um pouco no Fluminense, um pouco no Minas, e encerrei minha carreira em Rio Claro, meu último ano como Guerrinha também de técnico, o Guerrinha que foi meu técnico. Bom, e aí você encerrou mas você teve eu acho que você teve uma passagem marcante pelo basquetebol do Minas Clube, não é? Fiquei um ano e meio lá no Minas, e o Minas estava voltando ao cenário do basquete nacional, e com uma proposta de uma equipe jovem, né? Uma equipe que mesclava alguns jogadores jovens com alguns mais experientes. E foi um ano que tinha uma rivalidade muito grande com o Bauru. Exatamente. Porque a gente, em confrontos, eu brincava que a gente não perdia para Bauru e não perde para Bauru. Mas aí chegou no playoff, a equipe de Bauru realmente era uma equipe melhor, uma equipe muito bem treinada, muito boa, que foi o ano que Bauru sagrou-se campeão nacional. E nesta época... eu fui fazer um jogo lá no ginásio de esportes, onde o Minas mandava os seus jogos, e no último lance da partida, Bauru estava ganhando um jogo importantíssimo contra Minas. Vai o Leandrinho brincar na frente do Demetrios. O Demetrios acaba roubando a bola e o time acabou fazendo a cesta e Bauru perdeu aquele jogo. Mas eu fiquei bravo. O que eu critiquei o Leandrinho, o que eu falei do Leandrinho, o que eu estava narrando esse jogo.
E o Demetrios, é claro, saiu como vencedor daquela partida e Bauru perdeu graças a essa roubada. Lembra-se desse jogo? Lembro sim. Essas coisas boas a gente não esquece também, não. Bom, aí depois você foi para Rio Claro, encerrou a carreira e de repente virou técnico também de futebol, de basquete por lá naquela região. Como é que foi isso? Eu acabei minha carreira porque eu operei as costas, né? Eu tive uma hernia de disco e precisei operar minhas costas. Então eu estava pensando muito mais na minha parte física, né? Para eu não ter tanto problemas no futuro com as minhas costas do que a minha carreira. E eu já estava super realizado de todas as conquistas, com seleção brasileira, com clubes, e aí achei que era o momento certo de parar. E aí fiquei 6 meses, né, descansando. Quando eu recebi uma proposta de Limeira, o Cássio Roque, que é o dono da equipe de Limeira, me ligou, falou que precisava de um assistente técnico com meu perfil e tal. E aí eu acabei resolvendo aceitar esse convite, foi onde eu iniciei a minha carreira como técnico. Uhum. Então foi o Cássio praticamente abriu as portas do basquete como carreira como técnico, né? E eu sou muito feliz hoje em poder contribuir e tentar ajudar não só na formação dos meninos, né? Uhum. Mas acho que passar um pouco da experiência toda que eu vivi dentro do basquete brasileiro e do basquete mundial. Conta as suas passagens pela seleção brasileira como jogador. Eu participei da Olimpíada de Atlanta em 96, de 2 mundiais, o Mundial de Indianápolis em 2002, o Mundial de 98 na Grécia, em Atenas. Sou bicampeão pan-americano, foi em Santo Domingo e Winnipeg, nós somos campeões. Então, com a seleção brasileira, e tricampeão sul-americano também de seleção. Então, a seleção, foram 10 anos com a camisa da seleção brasileira, onde a gente teve essa oportunidade, né? Mas não só de jogar, mas de conhecer outras culturas mundiais e outras culturas que isso vai nos engrandecendo também. Bom, e aí, de repente, ficou lá em Limeira, transferiu-se para Minas e recebe o convite para vir para Bauru. Como é que foi essa história, este convite e a aceitação do Demetrio para voltar às origens? Foi uma surpresa muito grande, até porque todos os times já estavam fechados com todos os técnicos, eu também trabalhando em Minas normalmente, né, até que aconteceu, né, esse convite. E eu acho que foi um momento importante na minha carreira isso, até como desafio, porque é o que eu falo para todo mundo, eu poderia continuar em Belo Horizonte, né, numa zona de conforto tranquila, mas assim como jogador, minha carreira como técnico também eu vejo ela como muitos desafios. Então esse foi mais um desafio na minha carreira, numa equipe que foi montada para ganhar, uma equipe que foi montada para vencer, então acho que é isso que eu sempre procurei. Então nada melhor que esse momento para a gente poder fazer parte desse projeto. Bom, você chega num momento em que a equipe estava retomando um trabalho depois de uma temporada muito vitoriosa. Como é que é este trabalho nessa situação? Isso só aumenta o desafio, né, de você também ter que manter o mesmo nível, né, mas com a minha filosofia, com algumas ideias que eu estudei dentro do basquete. Então é um desafio muito grande, mas ao mesmo tempo os jogadores estão numa dedicação 100%, né? Todo dia a gente tentando ganhar um pouco a mais, tentando evoluir um pouco a mais, fazendo autoavaliações para saber o que a gente precisa melhorar, onde é que a gente precisa melhorar. Então tudo isso vai fazer parte de um crescimento da equipe e eu falo que o mais importante é como a gente vai chegar no playoff, porque esse campeonato é decidido em playoff. Esse campeonato não é decidido numa fase de classificação apenas. São jogos de playoff onde você tem um confronto, que aí sim, se você chegar bem nesse momento da competição, as suas chances de ser campeões aumentam. Eu queria que você dissesse, claro que o time basicamente sofreu algumas alterações, mas a espinha dorsal da última temporada permanece com jogadores de destaque, além dos jogadores que chegaram para esta temporada. Como é que você avalia o elenco que tem nas mãos? É um elenco forte, né? Um elenco que foi montado para disputar títulos. O que a gente tem que entender um pouco que é um elenco modificado em relação ao último ano, né? Porque hoje nós temos o Paulinho,
e o Léo Mendel que vieram no lugar do Larry e do Gui. Então, o Murilo também está ausente, que o ano passado ele jogou praticamente a temporada toda, e o Gé está voltando de uma lesão grave, que isso leva um pouco de tempo. Então, e tem o Labate, que também foi contratado para repor essa situação do Murilo, que está machucado. Então, assim, nós temos que ter um pouco de paciência, porque a gente tem que ganhar entrosamento tático, o entrosamento desses jogadores que vieram, que são jogadores com características diferentes. Então é isso que a gente tem que adequar, isso que a gente tem que colocar em prática, para que mais para frente a gente tenha já um volume de jogo, onde a gente tenha o controle da partida, um entrosamento tão esperado. Sabe, com a saída do Larry, houve muita chiadeira, muito sentimento, até porque ele tinha sido muito identificado com a torcida bauruense. Você acha que o time poderá chegar naquele mesmo patamar, este elenco, daquele que disputou a temporada passada? O objetivo é esse e a cobrança é essa, né? Então acho que a gente tem que saber o desafio que a gente tem todo dia. A gente também não pode ficar lamentando quem saiu ou quem não está hoje mais no elenco. Nós temos que valorizar quem está hoje dentro e as características desses jogadores e tentar sempre explorar o máximo deles. Então é isso que a gente tem que trabalhar no dia a dia. A equipe é uma equipe com um potencial muito grande. Está levando um pouco de tempo para se readaptar a um novo sistema, mas isso também não é em 1 ou 2 jogos que a gente vai conseguir, isso é ao longo da temporada. Então, mais importante a gente estar focado e conseguir executar todo o planejamento que nós estamos colocando. Como é que é o Demetrios dirigindo o elenco? Que característica de personalidade você tem para comandar o grupo? Olha, eu independente se o jogo tiver 1 ponto ou 20 pontos na frente, eu tento sempre cobrar o máximo, sempre cobrar os jogadores pela qualidade que eles têm, porque eu acho que o jogador ele tem que ser cobrado pelo potencial que ele tem e não pelo que ele não tem. Uhum. Então é isso que eu tento fazer, cobrar dia a dia, treino a treino, mas numa cobrança também sabendo que ele pode evoluir, elogiando. Então acho que o tempo inteiro a gente está conversando, entrando em sintonia para você saber essas características dos jogadores a ser explorada, para saber o que o jogador mais gosta e escuta opiniões deles também, porque é importante o jogador que está dentro da quadra, ele talvez esteja sentindo uma coisa que o técnico não sente. Porque quando eu fui jogador, às vezes eu sentia alguma coisa dentro da quadra e colocava para o técnico que o técnico não via, que é super normal, porque o ambiente que você vive dentro da quadra, jogando, é diferente do que você está fora. Então é importante isso, essa troca de opiniões, para que a gente deixe o jogador mais à vontade possível para ele realizar e explorar as suas condições ideais. Sabe, Demetrio, em qualquer atividade profissional, a gente tem sempre alguém para se espelhar e depois, ao longo das atividades, da carreira, você vai assimilando tudo aquilo que você aprendeu. E quem foi para você uma referência que, se possível, você não copia, mas você tenta até imitar como treinador, como consultor, como patrono do time, como responsável pelo grupo? Olha, Samuel, eu acho que durante a minha carreira como jogador, eu tive vários técnicos, né? E como você falou, a gente não é copiar, mas a gente vai tirando as coisas boas de cada técnico que você acha que se enquadra dentro da sua filosofia, né? Então, o Hélio Ruiz, para mim, foi um ícone do basquete, um ícone como técnico. O Edivar Simões também aprendi muito com ele. Na seleção brasileira hoje eu aprendo muito com o Rubem Manhano, que é um técnico medalhista olímpico, medalha de ouro em 2004 com a Argentina. Então, a gente vai tentando pegar essas coisas boas, né? Situações boas que eles têm nos ensinado, que a gente convive no dia a dia, para a gente colocar, implementar dentro da nossa filosofia e colocar para os jogadores para ver se eles também se sentem bem em cima disso. Você chegou a ser atleta do Pedroca, não? Do Pedro? Não cheguei. É um visionário, né? O Pedroca é um visionário. Coisas que ele falava há 40 anos atrás, hoje no basquete moderno já se fala. E era um prático, né? Ele era um prático mesmo, né? Então Você não ouviu isso? Porque eu, inclusive, entrevistei algumas vezes
E tem o nome do ginásio de Franca. Murilo Fontes, né? Seu Pedroca. Exatamente. Foi um ícone no basquete, principalmente francano, um exemplo de vida e um exemplo de profissional que ele foi dentro do basquete em Franca. Bom, claro que é uma filosofia, é um diferencial, é uma oportunidade para você como profissional. E tem uma torcida, Bauru até pela tradição, e você começou por aqui, sempre foi uma cidade que o basquete não chega a ser tão tradicional como Franca, mas também não perde muito não, pela história que tem o nosso basquete na sua vida, quer seja nos jogos abertos, nas competições, enfim. Eu te pergunto, o que é que a torcida bauruense pode esperar deste time que você comanda hoje? Olha, a primeira coisa que ela pode esperar é um time muito comprometido, um time se superando no dia a dia, com muita garra, com muita disposição. Eu acho que isso você acaba chamando a torcida, a torcida vai te aplaudir o tempo inteiro. Falo, lógico, tem vitórias, tem derrotas, mas a maneira que você ganha, a maneira que você perde, que a gente precisa analisar. Então, se você lutou, a torcida viu que você se dedicou até o final, né? Você está doando sangue no dia a dia. Isso eles vão compreender caso tenha uma derrota. Então acho que o mais importante é isso, os jogadores saberem da importância das vitórias, saber que a gente tem que ter um time aguerrido para a torcida vir junto com a gente, para eles vibrarem, para eles estarem felizes de estarem participando e se sentirem integrantes da equipe no dia a dia. Por aquilo que você viu na formação dos elencos, como é que está ranqueado comparativamente o time bauruense nesta temporada? Até porque você já teve a oportunidade de vencer uma das equipes que era considerada e é considerada uma das favoritas, que é o Flamengo. Hoje a gente briga para ficar no G2, que a gente fala, né? Que é ficar ou na liderança ou na vice-liderança, lógico. Pelo nível das equipes, isso vai se alternando em alguns momentos da competição. Mas hoje eu vejo o Flamengo, né, com uma potência, além de nós, o Flamengo. Eu vejo Brasília, uma equipe que está crescendo, que estão jogadores com grande qualidade. O Paulistano hoje, que não perdeu nenhum jogo, que também é um time muito bem treinado. Mogi, que está se readaptando novamente a um estilo com um novo técnico. Quem que é o técnico hoje? Mogi, em substituição ao espanhol? É o Danilo Padovani, que era assistente técnico do Paco, né? Não foi o Danilo jogador, não é? Aquele Danilo? Não. Esse Danilo Padovani, ele também foi jogador, mas eu acho que o jogador que você está falando é o outro Danilo que foi seleção, que jogou de seleção também. Então, assim, são essas equipes que vão estar brigando ali pelas primeiras condições. E o campeonato está muito equilibrado. E o São José que foi o campeão? Então, o São José, eu acho que ele vem um pouquinho atrás dessas equipes, mas ao mesmo tempo, são equipes que você não pode menosprezar, né? São equipes que, se você bobear, você perde jogo. Igual nós perdemos para o Pinheiros, que o Pinheiros fez uma grande partida. E o mais importante é a gente respeitar, porque hoje qualquer equipe pode ganhar de qualquer uma. Nós estamos falando em equipes que eu acho que pode brigar pelo título, mas durante a fase de classificação, qualquer equipe pode ganhar de qualquer um, como o Vitória ganhou de Brasília, que estava até então invicto, como o Pinheiros ganhou da gente aqui em Bauru. Então nós temos que ter atenção redobrada todos os jogos para não ter surpresa. Bom, nós estamos vivendo um momento diferenciado com a seleção brasileira pela primeira vez, e já está aí há algum tempo, o Rubem Manhano, que é o técnico da seleção brasileira, e que está implantando uma filosofia da qual ele conseguiu, inclusive, legar o time da Argentina para um título olímpico. Eu te pergunto, como é que você vê o estágio atual do basquete brasileiro, seleção brasileira? Eu acho que evoluiu bastante, né? Nos últimos 6 anos, praticamente, o Brasil já está configurando entre grandes potências mundiais. O trabalho do Rubem está sendo um trabalho muito forte. Ele tem também jogadores que jogam na Europa, que jogam na NBA. Isso não que facilita, mas isso dá um material, né, de uma condição de trabalho para ele muito expressivo. E vejo hoje o Brasil entre os 6 melhores do mundo. No basquete é muito equilibrado.
A gente tem uma Olimpíada o ano que vem que o 8º colocado da Olimpíada, ele poderia muito bem estar disputando medalha, poderá estar jogando uma disputa de medalha, pelo equilíbrio do basquete. Então, torcer para que o ano que vem a gente faça uma grande Olimpíada. O objetivo, lógico, é você medalhar, é você ficar entre os 4 primeiros brigando por uma medalha. Então, acho que isso já mostra, caso aconteça, já mostra que o basquete evoluiu bastante e que a gente tem condição de brigar e jogar de igual para igual com qualquer seleção do mundo. Nós temos hoje muitos jogadores jogando fora do Brasil, principalmente nos Estados Unidos e até mesmo na Europa. Isso é importante para a participação brasileira nesta Olimpíada? Isso ajuda muito, porque eles estão jogando em alto nível e vão se manter em alto nível. Então isso facilita quando você reúne esses jogadores a você executar um trabalho, porque eles já estão acostumados a jogar em alto nível, né? Então acho que isso você vai ganhando respeito, porque são jogadores que jogam em ligas competitivas, ligas de alto nível, e isso mostra que o basquetebol brasileiro está criando e exportando jogadores para grandes ligas mundiais. Hoje nós temos aí jogadores que passaram, inclusive, para o Bauru jogando, quer seja no próprio time, jogando, por exemplo, um deles começou até num time da escola aqui, que é o filho do Raul, o Raulzinho, que e circunstancialmente é da sua posição. Isso. Eu te pergunto, este avanço de ida de atletas para outros centros, até que ponto pode influenciar na formação do próprio basquete brasileiro? Você tocou um ponto muito importante, né, que são as categorias de base. Eu acho que quando você consegue formar um jogador que vai jogar uma NBA dentro do seu clube, você passa a ter uma referência, né? Então hoje, por exemplo, o Raulzinho, essa referência que começou, e esses jogadores que estão começando na base, eles passam a ver esses ídolos e pensar, nossa, mas se ele começou aqui, por que eu não posso também começar? Então, eu acho que esse sonho da maioria desses jogadores que estão se iniciando no basquete, ele passa a ser mais palpável, ele passa a ser um sonho que eles acreditam. Então, isso é uma referência que é importante não só para o clube, mas para os jogadores que estão começando também. Então, essa continuidade desse trabalho de base é muito importante. Bom, e paralelo a essas evoluções que aconteceram neste país, nós tivemos aí a chegada da Liga do nosso basquete do Brasil, a NBB. E também agora, com esta parceria que a NBB faz com a NBA, isto vai dar uma dimensão maior ao basquete aqui desse país? Acaba sendo uma visibilidade bem maior, né? Não só para os jogadores, mas como para a comissão técnica. Então, vou dar um exemplo aqui. Assessores de imprensa das equipes brasileiras estão fazendo estágio, estão tendo participações em eventos que a NBA cria. Técnicos e fisioterapeutas podem estar tendo intercâmbios com fisioterapeutas de NBA e técnicos de NBA quando vêm para o Brasil, para ter um conhecimento maior de como eles fazem, como são os dia a dia desses profissionais na NBA. Fora os jogadores, né? Esse intercâmbio também com os jogadores, a visibilidade do basquete brasileiro, ela aumenta porque sabe que tem uma parceria com uma das maiores ligas do mundo. Então, tudo isso vai dando uma credibilidade para o basquete nacional, e se a gente continuar assim, a gente vai só ganhar, principalmente com os jogadores mais novos de categorias de base, que vão crescer e ter oportunidade de jogar ou serem vistos por olheiros de NBA com chance de poder um dia fazer parte desse mundo. Já há algum tempo, Bauru teve a sua experiência internacional, mas nessa última temporada superou-se e ganhou esse destaque e essa experiência em outras competições. Eu te pergunto, como é que se espera, como vai ser, qual é a tabela montada, onde serão os jogos da Liga das Américas, onde Bauru, mais uma vez, estará participando? A Liga das Américas, ela inicia-se em janeiro. Ainda não tem grupos nem datas definidas, porque até então precisa esperar
campeão da Liga Sul-Americana para montar os grupos e montar todas as equipes que irão participar. Então nós estamos no aguardo, mas também numa expectativa muito positiva para que a gente faça uma grande competição e possa conquistar o bicampeonato dessa Liga das Américas. Temos elenco e temos time para isso, principalmente jogadores que estão aí, que tiveram essa experiência internacional. Caso do Rafael Ratsheimer, do Garcia, enfim, de jogadores que passaram por uma experiência internacional proveitosa, vamos assim dizer. São jogadores experientes, né, que já sabem como que é o campeonato, já sabem o que precisa para você jogar em alto nível, acho que isso é importante. Então, a expectativa é grande para que a gente faça também essa competição. Precisamos ver que chave que nós vamos cair, né, se é uma chave mais forte, mais fraca, com quem nós vamos jogar. Então, tudo isso vai ser mais decidido em janeiro. E importante a equipe estar no momento bom, nessa época, que é a nossa ideia, onde a gente deve já ganhar um conjunto maior e um entrosamento maior para essa competição. Bom, Demetrios, eu fiquei muito feliz em tê-lo aqui nos estúdios da TV Preview, já tive a oportunidade de entrevistá-lo algumas vezes. E oxalá é o que nós esperamos, que você possa desenvolver um trabalho à altura do seu antecessor, até melhor, porque o basquete proporciona renovação, como é o futebol, e oxalá você consiga ser feliz e ter este mesmo desenvolvimento profissional aqui em Bauru, como você teve na sua vida e na sua carreira como atleta. Muito obrigado pela sua presença, pela sua participação aqui numa televisão que sempre esteve acompanhando de perto o basquete dessa cidade. Tem uma história vinculada com o basquete dessa cidade, quer seja no masculino, no feminino também. E na programação, até pela característica desta programação que esta televisão tem. E é por tudo isso que nós estamos desejando a você muito sucesso, muita sorte, muito trabalho e que esse trabalho seja recompensado com as vitórias que você e que todos nós esperamos. Obrigado, Samuel. Eu que agradeço também a participação, agradeço o espaço aqui para estar conversando de basquete, para falar um pouquinho da nossa modalidade. Agradecer também a TV Prever que, como você falou, parceira, né, sempre esteve junto, acompanhando. E quem sabe, né, não dá certo de voltar a transmitir os jogos do Bauru Pascoaloto, porque é importante para a cidade, importante para as pessoas que sempre gostaram e estão junto com o basquete. Eu destaco esta importância dos patrocinadores, do patrocinador master, que é o Pascoaloto, neste vínculo que tem com o basquete. Não fosse a participação de todos e do próprio público que comparece ao ginásio aqui em Bauru, que tem viajado, as torcidas organizadas que proporcionam ao jogador do basquete saber que tem um incentivo, tem um jogador a mais sentado ao seu lado, torcendo, vibrando, gritando e, acima de tudo, gerando fluidos muito positivos. Esperamos que tudo isso tenha a sua continuidade e que possamos ainda ter muitas alegrias e vamos ter com o basquete bauruense e com o Bauru Pascoaloto. Muito obrigado, Demetrios. Obrigado. Boa sorte, seja feliz aqui em Bauru. Nós estamos encerrando o nosso enfoque regional desta terça-feira. Aos que nos acompanharam, deixamos o convite para que estejam conosco nos horários alternativos desta programação todos os dias desta semana. Muito obrigado a todos e até amanhã neste mesmo horário.